Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal, onde eu costumo trazer vídeos todas as semanas, ou seja um devocional, seja uma experiência, uma reflexão. E o vídeo de hoje é baseado num devocional, em algo que Deus já tem falado bastante e é algo que a gente precisa martelar também na nossa mente, que é sobre nos aprofundarmos mais nas águas, nos aprofundarmos mais em relacionamento com Ele, intimidade com Ele. E hoje eu vou trazer aqui a passagem que fala em Ezequiel 47. E para não ficar muito extenso, eu não vou ler tudo, mas eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E bora lá. Em Ezequiel 47 diz assim, no versículo 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Vamos segurar até aí, por enquanto. E provavelmente você já tem um tempo na igreja, você já escutou essa palavra, essa passagem, você sabe o que se retrata. Ezequiel, aqui no caso, ele teve uma visão onde saía água do templo, onde o homem o levava a medir, né, essa água que estava saindo. Então, primeiro que eu quero começar aqui, eu não vou entrar a fundo nessa história para não ficar um vídeo extenso, mas aqui essa água ela começava a sair pelo templo. Então, esse templo onde a gente pode falar, né? A gente pode se remeter a Deus, ao Senhor, que é algo que tudo tem que começar nele. E aqui fala que ele ia passando e a água ia subindo no decorrer do tempo. Então, eu vou trazer aqui explicando um pouco o que simboliza cada coisa e como que a gente pode usar essa passagem na nossa vida. Então, aqui ele fala primeiro que ele mediu, que esse homem mediu 500 metros e ele ia medindo, mas primeiro essa água começou nos tornozelos. E esse tornozelo, gente, remete aos nossos pés. Essa água estava batendo primeiramente ali em Ezequiel, nos pés dele. E quando as águas batem nos pés, a gente pode remeter como se a gente estivesse começando ainda a entrar nessa água, onde os nossos pés começam a ser lavados, ou seja, os nossos pés sujos, muitas vezes manchados de pecado, esses pés sujos de sujeira, onde a gente caminhou no mundo, ou até mesmo você que já tem uma vida com Deus, mas que você não está ali aprofundado nessas águas, então que ainda precisa lavar algumas coisas nos seus pés. Então, para a gente, primeiramente, para a gente se aprofundar em Deus, porque essa água, como eu disse, ela começava a jorrar pelo templo, então esse templo se remete ao Senhor. Para a gente começar a se aprofundar mais em Deus, nós precisamos primeiramente lavar os nossos pés. E essas águas se remetem a isso nos tornozelos, onde nós precisamos lavar os pés, onde a gente precisa deixar os nossos pés limpos, onde Deus vai purificar os nossos pés. E como que os nossos pés podem ser purificados? É quando a gente deixa tudo aquilo que não nos purifica, que não nos limpa, ou seja, toda a sujeira a gente tem que deixar para trás. E muitas vezes isso vai ser relacionado a amizades, a relacionamentos, a lugares, a ambientes, coisas que fazíamos que eram sujas, coisas que nos afastavam de Deus. Então, para a gente se aprofundar mais em Deus, mais nessas águas, nós precisamos primeiramente deixar aquilo que nos afasta de Deus. Então, a gente tem que sempre assim ter essa ciência de que precisamos, para sermos purificados e mergulhar e chegar a um nível mais íntimo com Deus, nós precisamos sim deixar coisas que vão nos afastar dele, sem ficar nessa, porque isso não tem nada a ver, porque esse lugar não vai me sujar, mas precisamos sim nos entregar completamente para sermos limpos, para sermos purificados e deixar tudo aquilo que nos impede de prosseguir caminhando e mergulhando nessas águas. Então reflete aí hoje se tem algo que você tem ainda que deixar ali, que ainda te suja, que ainda esteja assim puro, que você precisa deixar para que você mergulhe em níveis mais profundos com Deus. E aí depois a gente vê que ele ia caminhando e essas águas chegavam nos joelhos dele. E esses joelhos, a primeira coisa que a gente pode pensar é numa vida de oração. Quando a gente fala de joelhos, a gente já pensa em dobrando os nossos joelhos. Porém, quando a gente dobra os nossos joelhos, isso que remete como se a gente tivesse um sinal de humildade, de rendição, de prostração, de oração.
Então é exatamente isso. Para nos aprofundarmos nessas águas, nós precisamos deixar aquelas coisas antigas e começar a nos aprofundarmos em uma vida de oração. Então, isso, gente, é tudo de forma gradativa. Quem já teve esse processo com Deus está entendendo o que eu estou falando. E essa prostração, a rendição é quando a gente reconhece que Deus é maior em nossas vidas e que a gente quer fazer a vontade dele, onde a gente precisa ter uma vida de secreto com ele, uma vida de oração, uma vida de intimidade. Então, para a gente mergulhar em águas mais profundas, para a gente mergulhar em uma vida mais íntima com Deus, nós precisamos ter uma vida mais íntima de oração. Nós precisamos nos encontrar com Ele numa vida de oração. Precisamos ter com Ele uma vida de secreto. Essa rendição também remete a ler a Bíblia. Todas essas práticas que nos aproximam de Deus é quando a gente vai se aprofundando mais ali nessas águas. Então, a gente pode pensar aqui que a vida de oração, também já deixei um vídeo aqui falando sobre a importância da oração, é algo muito importante para nos tornarmos mais íntimos de Deus. Então reflete aí se você está tendo uma vida de oração, porque às vezes a gente pensa, eu quero tanto ser mais íntimo de Deus, mas a gente deixa de fazer práticas que nos levam a ter essa intimidade com Deus. Então pensa se essa vida de oração que você tem hoje tem sido superficial ou te leva a um nível mais profundo para você realmente ter uma vida mais íntima com Deus. E aí depois a gente vê que esses 500 metros que ele mede novamente, essas águas chegam na cintura. E quando a gente vê que essas águas chegam na cintura, é porque ele já passou pelo período ali de lavar os pés, já passou ali pelo período de ser constante na oração, de ser constante numa vida ali de secreto. E ele está começando a ser envolvido por essas águas. Essas águas ainda não chegaram ainda a ser questão de nada, mas elas já estão o envolvendo. Então é quando a gente chega naquela fase com Deus, a gente já começa a ser envolvido, porque a gente já entende que a gente deixou as coisas antigas, já deixamos o mundo e estamos caminhando para uma água mais profunda com Deus, um relacionamento mais genuíno com Deus. Então, essas águas refletem, remetem a uma vida onde a gente já está começando a ser mais envolvido com Deus, onde a gente se dedica mais, onde tem coisas que já não são tão mais sacrificantes para a gente, que às vezes pode ser que uma vida de oração para você seja sacrificante, uma vida de jejum, de leitura bíblica, mas a gente já começa a ser tão envolvido por Deus que a gente sente prazer em ter essa vida, sabe? Ali, juntinha de Deus, e a gente começa a ser envolvido por Deus. E aí, até que chega, onde a gente vai sendo envolvido cada vez mais, renunciando coisas, chegando até essa vida ali, onde essas águas cobrem ele completamente, e ele precisa mergulhar, ele precisa nadar, ele não consegue mais caminhar. Essas águas subiram a cabeça dele e ele só consegue atravessar aquele rio ali se for a nado. Então isso, gente, é muito forte, porque isso remete quando a gente se torna totalmente dependente de Deus. Quando a gente quer chegar a um nível assim íntimo, completamente dependente de Deus, sem se importar com o mundo externo, mas somente com a voz de Deus, com a opinião de Deus, somente se importar em fazer a vontade dele. E é onde Deus quer nos levar, a um nível com ele, onde a gente seja totalmente coberto pelo rio dele, pela água dele, pelo amor dele, onde a gente vai ser totalmente submerso ali em viver, atravessar esse rio nadando, totalmente envolvido pela presença dele. E ser envolvido pela presença dele é ser totalmente dependente dele. Então, esse ser totalmente dependente dele é ser literalmente deixar que tudo esteja nas mãos dele, confiar tudo nas mãos dele. E isso é algo muito difícil, porque nós somos humanos, queremos controlar as coisas, queremos ter controle, né, assim, de tudo. Mas para termos uma vida mergulhada completamente em Deus, nós precisamos deixar esses pensamentos de que a gente acha que sabe fazer e tudo mais, e deixar que ele governe a nossa vida completamente, mergulhar ao nível mais profundo com ele completamente. Precisei parar para poder acender a luz. Mas continuando aqui o nosso devocional, o nosso raciocínio, e o que me remete muito, gente, a essa água, é que ela é uma água onde ali, no capítulo 47, no versículo 8 diz, então ele me disse, esta água corre para o leste, desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar haverá todo tipo de animais e de peixes.
O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Ou seja, essa água, gente, ela tem o poder de transformar e gerar vida em tudo aquilo que estava morto. Então, a partir do momento que a gente pisa nessa água, onde as águas estão ali no tornozelo, a gente já começa a ser transformado, por isso que a gente já começa a ser purificado. E Deus não quer que a gente fique nessa água ali superficial, somente os nossos pés, mas Ele quer que tudo, que a gente mergulhe nessas águas, para que tudo na nossa vida seja transformado por Ele. Que a gente mergulhe nesse rio que tem o poder de gerar vida, que tem o poder de transformar o nosso interior, o nosso exterior. Então, essa água, gente, que é o próprio Deus, que é a água que sai do templo ali, é água que nos transforma, que nos capacita, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá alegria. Essa água, para quem já bebeu dessa água, para quem já mergulhou nessa água, sabe que não existe lugar melhor. E aqui existe, aqui ele deixa, né, certamente os passos que nós precisamos dar para que mergulhemos nessa água, para que nossa vida seja transformada, para que a nossa vida espiritual, principalmente, seja transformada, para que chegue em um nível de intimidade maior com Deus, para que chegue em um nível mais profundo com Deus. E o que me chama a atenção, que é o ponto assim, crucial que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje, é lá no versículo 12. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do tempo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Aqui diz, né, que as duas margens do rio crescerão árvores frutíferas, ou seja, que esse rio passa e nas margens desse rio tem árvores e essas árvores elas começam a frutificar, começam a dar flores, frutos, dar folhas. E isso, gente, remete muito. Eu estava pensando e conversando com Deus e essas águas, elas regam as raízes. Eu já trouxe um vídeo aqui falando das nossas raízes, o quanto precisamos estar alicerçados, e as nossas raízes precisam estar fincadas ali com Deus. E me remeteu muito um vídeo, do assunto de um vídeo com o outro, porque nossas raízes ali das margens do rio, elas têm contato ali com esse rio e provavelmente elas são regadas por esse rio, onde esse rio a gente vê que ele passa, ele dá vida. Então essas raízes são regadas ali por esse rio e aí elas começam a dar flores, elas começam a frutificar. E nós somos essas pessoas que precisamos frutificar, precisamos dar flores, precisamos dar frutos. Então nós precisamos de Deus para dar frutos, nós precisamos de Deus para florescer, para dar bons frutos, boas colheitas. Então, tudo começa pelo tempo, tudo começa pelo Senhor e vai sendo uma transformação gradativa. Vamos sendo transformados de glória em glória, como diz ali em 2 Coríntios, e que nós temos todo esse processo para chegar ao tempo da frutificação, para chegar ao tempo de florescer, para chegar ao tempo de sermos regados por Ele, estarmos já totalmente enraizados ali e florescermos. E principalmente, gente, essas folhas aqui que ele diz, e as folhas de remédio. Então, principalmente para gerarmos frutos e termos folhas para sermos respostas para outras pessoas, para sermos um canal de cura, como ele diz aqui, de remédio. Nós, quando temos essa vida transformada por Deus, quando nós temos esse contato com essas águas purificadoras, com essa água de vida, e nós estamos sendo regados por essa água, por esse rio, nós começamos a frutificar, e não somente isso, mas também a transbordar na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que a gente passou, a gente se torna um canal de cura para outras pessoas que precisam ou que estejam passando pela mesma coisa que a gente viveu, que a gente passou esse processo com Deus, onde eu também já falei sobre esse processo com Deus, que nada é em vão, que é um propósito maior. Então, isso aqui, a gente vê que ali, desde as águas tornozelos até chegar ali nas águas profundas, ele passou por um processo de caminhada com Deus, ele passou por um processo até chegar a uma intimidade com Deus. E quando a gente chega a essa intimidade com Deus, Deus quer que geremos frutos, Deus quer que geremos folhas, para que não fique somente em nós, mas que através da nossa transformação, outras pessoas sejam transformadas, outras pessoas venham ser curadas, venham ser libertas. Então, para que sejamos um canal de cura, um canal também de transformação. Porque é assim que o Evangelho é propagado, é assim que o Evangelho vai chegar mais pessoas, é assim que vão ver Deus em nossas vidas. Então a gente vê que uma coisa, a gente está muito ligada à outra. E nesse tempo que eu estava sendo ministrada, eu estava saindo do trabalho um dia, e aqui em frente de casa, quando eu estava chegando em casa, eu vi que, sabe aquelas árvores que tem essas raízes?
enormes, que até a calçada começa a ficar instável, assim, começa a subir e tal. E foi no tempo que eu estava sendo ministrada por essa palavra. E, gente, é exatamente isso. As nossas raízes precisam estar totalmente profundas, enraizadas, até tipo, elas ficarem enormes ali e darem aquela árvore bonita, grande, cheia de frutos, cheia de flores, e sendo sempre regadas pelo Espírito Santo, porque quando ó, as suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Então, enquanto estivermos sendo regadas por essa água, nós nunca deixaremos de dar frutos, nós nunca deixaremos de ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Mas primeiro nós precisamos ali dar o primeiro passo, e depois o segundo, e todo um processo com Deus. Precisamos estar dispostos e disponíveis para esse processo com Deus, para chegarmos a ser pessoas que frutificam e ajudam outras pessoas e ter um ministério ali fincado em Deus, porque também de nada adianta termos um ministério e não estar ali enraizado com Deus, porque um dia eles murcharão. Então que estejamos cada vez mais ali aprofundados com Deus. E eu espero que o Espírito Santo tenha trazido aí a mente de vocês é, o que eu queria passar aqui para vocês e sempre nos dedicarmos a estarmos em águas mais profundas em Deus, sempre darmos esse passo de mergulhar cada vez mais profundo em intimidade, fazendo tudo isso assim que foi falado aqui no vídeo de hoje, e estarmos cada dia mais perto com Deus, porque assim teremos também flores e frutas, não somente para nós, mas para outras pessoas. Esse vídeo ficou longo, mas gente, eu precisava trazer e compartilhar isso aqui com vocês. E é isso. Espero que sejamos pessoas aí, ó, mergulhando. E esse mergulhar, gente, é deixar realmente fluir pelo Espírito Santo, todos os dias. Eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar e a se inscrever aqui no canal, fazer parte desse canal. E é isso, e eu te espero no próximo vídeo.